O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem levado aos alunos das escolas públicas da Baixada Fluminense e da Zona Norte a cartilha Contando com o TCE. O objetivo é formar gerações de cidadãos fiscais. Aqui no estúdio, eu converso com Carlos Leandro dos Santos, analista de controle externo da Coordenadoria de Auditorias Temáticas e Operacionais do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Cecília Goya, analista de Finanças Públicas e diretora da Escola Fazendária. O TCE Notícia está no ar. Bom, Carlos, vou começar com o senhor. Qual é a relação entre educação fiscal e o exercício da cidadania? Bem-vindos. Obrigado, Marcela. Bom, a educação fiscal, né, ela contribui para que o cidadão ele tenha condições de exercer com maior efetividade a cidadania. No Brasil, a gente tem a cultura de associar o exercício da cidadania somente ao exercício do voto, mas a cidadania vai além disso. O exercício da cidadania envolve também o controle social, a participação na elaboração de projetos públicos, né, o acompanhamento da execução das despesas públicas. Só que para tudo isso, né, para acompanhar a execução de despesas públicas, participar da elaboração de programas, de políticas públicas, é necessário que o cidadão tenha conhecimentos que se relacionem tanto à própria despesa pública, né, a execução de despesas públicas, ao financiamento das despesas públicas, né, que envolve aí o conceito de tributos e de outras fontes de recursos, né, e do próprio endividamento público, para que ele possa avaliar uma decisão que esteja sendo tomada na administração pública e qual o impacto dessa decisão na sua vida, na sociedade, né, na sua cidade, no seu estado. Então, a educação fiscal, ela é um instrumento que fornece, entre aspas, o combustível, né, o alimento, para que o cidadão possa exercer com maior efetividade a cidadania. Ações como essa do Grupo de Educação Fiscal Estadual são fundamentais para fomentar aí a formação dos cidadãos fiscais? Naturalmente. O Grupo de Educação Fiscal, como é constituído por representantes da Secretaria de Fazenda e de Educação, além dos órgãos desenvolvedores do Programa Nacional de Educação Fiscal, assim como o próprio TCE, a CGU, a PGFN, a Receita Federal e outros órgãos. Então, isso propicia que nós tenhamos ações muito ricas e variadas, tanto no que diz respeito aos temas, aos assuntos, quanto ao formato, quanto ao público-alvo. Né? Por exemplo, a Escola Fazendária coordena um curso EAD de disseminadores de educação fiscal. É um curso online, aberto a qualquer cidadão, embora no momento nós estamos priorizando os professores, especialmente os professores da rede pública, porque é natural, eles são os disseminadores por excelência. Enfim, o Grupo de Educação Fiscal também propicia a socialização de projetos exitosos. Por exemplo, Resende tem projetos já de longa data, trabalhando com, inclusive, crianças de tenra idade em educação fiscal, coisa que não é muito comum, é uma coisa bastante difícil, mas eles trabalham com sucesso. E é preparado na linguagem dessas crianças, para que elas possam entender. Sim, cada público tem a sua linguagem enfim, só que nós precisamos iniciar, quanto mais cedo melhor. Né? E as crianças, elas aprendem muito rápido e são os nossos fiscais por excelência, porque eles aprendem e... Papai, eu aprendi que deve-se pedir a nota fiscal. Né? Toda vez que você faz uma compra e não pede uma nota fiscal, você não tem a garantia de que aquele tributo que você pagou, né, que está embutido ali no valor pago,
ele vai ser recolhido para os cofres públicos, né? Então, só realmente solicitando a nota fiscal a cada compra, você tem como garantir que o tributo seja recolhido para o Estado. Naturalmente, o Grupo de Educação Fiscal também apoia tecnicamente os municípios que desejarem implementar o programa. Enfim, elaboramos projetos, ações, sempre no sentido de desenvolver a educação fiscal no Estado. O bom é que as crianças, elas aprendem, cobram os pais, né? Pois é, cobram os tios, as mães. Isso é muito interessante. E em Resende, inclusive, esse grupo é tão forte que foi chamado para trabalhar uma escola de periferia, numa zona assim bastante complicada, e eles obtiveram um sucesso imenso. Pela primeira vez, a escola não foi depredada. Chegou ao final do ano, assim, em condições de uso, né, do desgaste do uso, mas em condições de continuar no ano seguinte, sem grandes problemas. Então, realmente, as crianças aprenderam que é um equipamento delas, para elas, né, e se não cuidar, os cofres públicos precisam recuperar o equipamento, as salas de aula, a cadeira, a sala, para que eles possam retornar à aula no ano seguinte. Então, isso foi muito interessante. Carlos, aproveitando que a gente está falando aqui dessa questão da sala de aula, né, a estrutura curricular da educação fluminense inclui disciplinas voltadas à educação fiscal? Bom, é uma pergunta interessante, né? A estrutura curricular de ensino na Secretaria de Educação do Estado, né, e também da grande maioria das redes municipais de ensino não inclui uma disciplina voltada especificamente à educação fiscal. Bom, mas a gente tem que ficar atento também para o seguinte: os próprios professores, eles não têm no curso de licenciatura uma formação que permita que eles ensinem aos alunos as disciplinas, né, ou o conteúdo que propicie uma formação do aluno em educação fiscal. Então, acho que primeiro a gente tem que rever a formação dos professores e depois a gente incluir na grade curricular normal disciplinas voltadas à educação fiscal. Bom, essa formação ela não precisa ser necessariamente na universidade, como ocorre com o grupo de educação fiscal. Sim. Que treina, capacita professores da rede estadual, da rede municipal, né, de educação, mais voltado para a rede estadual, né, de educação, que é mais com a SEDUC, não é isso? Por isso nós trabalhamos muito em conjunto. Esse grupo existe justamente para que não só a Secretaria de Educação e nem a Secretaria de Fazenda trilhem esse caminho árduo sozinhos, né? Então, nós temos trilhado nesses últimos anos, é um grupo bastante coeso, ações sempre em conjunto. A Escola de Contas e Gestão do TCE também capacita, ou não? Também tem algumas iniciativas, né, da Escola de Contas do Tribunal de Contas, com a capacitação, né, de servidores da Secretaria de Educação, Conselhos de Educação, né, na área de finanças públicas, de planejamento público, de receita pública. Então, a Escola de Contas também ela tem programas específicos voltados, né, para treinamento de profissionais da área de educação, mas no Tribunal de Contas do Estado, o principal projeto voltado para a educação é o Contando com o TCE. Né? Para a educação fiscal é o Contando com o TCE, que é um projeto em que o Tribunal de Contas vai à escola e fomenta naquela escola o controle social. Nesse projeto, o tribunal capacita os professores e os professores disseminam esses conhecimentos aos alunos. Os alunos, ao final, precisam apresentar um projeto, né? Pode ser uma redação,
um vídeo, uma música, um rap, enfim, usar a criatividade deles para expressarem o que eles aprenderam em sala de aula, né? Em alguns municípios, né, aqui do Rio de Janeiro tem algumas iniciativas interessantes. Por exemplo, a Cecília comentou do município de Resende, e o município de Paraíba do Sul também tem uma iniciativa bem interessante, porque eles incluíram na grade curricular normal da estrutura de toda a rede municipal de ensino, né, disciplinas voltadas para direito tributário, direito eleitoral, finanças públicas, né, ambiental. Então, o aluno ele conclui já o ensino fundamental tendo um conhecimento básico de direito tributário, de finanças públicas, de direito eleitoral, que podem contribuir para que ele possa exercer mais efetivamente a cidadania. Sem dúvida. Além disso, no estado do Rio de Janeiro existe uma legislação, desde 2001, que é a Lei 3721, de novembro de 2001, que exige que as escolas públicas e privadas, né, ou melhor, autoriza o Poder Executivo a implementar na grade curricular das escolas públicas e das escolas privadas para o ensino médio uma disciplina voltada para as finanças públicas e o orçamento público, passando também por conhecimentos de legislação tributária, né? Só que essa legislação ainda não foi regulamentada pelo Poder Executivo. E aí, em virtude disso, não existe essa disciplina voltada, né, para gerar nos alunos, né, fomentar nos alunos esse conhecimento de finanças públicas, de direito tributário, de orçamento público, e são conhecimentos essenciais para que ele possa exercer mais efetivamente a cidadania. Então, a gente tem algumas iniciativas, né, algumas já efetivadas e outras ainda em processo de implementação. Algumas já efetivadas, como contando com o TCE. Como né? contando com o TCE. E nessa mesma linha, a Base Nacional Comum Curricular está sendo discutida e reformada, trazendo então para as salas de aula a discussão dos direitos e deveres do cidadão, da importância socioeconômica dos tributos, do controle social, para que realmente nós tenhamos cidadãos. Para que cada um possa fazer sua parte também, fiscalizar, denunciar. Exatamente. Né? Sem dúvida. O primeiro bloco está chegando ao fim. Eu gostaria de deixar uma pergunta para a senhora responder depois do intervalo. E a pergunta é, a senhora como conhecedora do Contando com o TCE, eu gostaria que a senhora desse a sua avaliação sobre o programa, mas no próximo bloco. Agora vamos chamar o intervalo e a gente volta já já. Não saia daí.